Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Hoje, quinta-feira, dia 1º de julho de 2021. Eu sou o professor Euler Santo e estaremos dando continuidade no nosso conteúdo de matemática. Hoje nós vamos começar a nossa aula falando sobre as propriedades que nós estudamos nas aulas anteriores sobre sequência, né? E com certeza dando ênfase aí sobre a progressão aritmética, a mais conhecida como PA, né? Então, PA é o nosso objetivo de estudo hoje, tá bom? Da nossa aula de hoje. Bom, turma, na nossa aula anterior que nós tivemos, nós falamos aí para vocês sobre a sequência, né? E a sequência, falei para vocês que existe uma sequência finita ou infinita, certo? E nessa sequência, nós também conhecemos alguns elementos dela. O A1, o A2, o A3, conhecido como primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, né? Falei que quando a sequência for finita, nós vamos conhecer o primeiro e o último termo, ou seja, o enésimo termo. Porém, quando essa sequência ela for infinita, nós vamos conhecer somente o A1, né? Ou o primeiro termo, certo? E não poderemos conhecer o enésimo termo. Por quê, professor? Porque não teve fim a sequência. Bom, aqui também no nosso estudo, objeto de estudo, vamos também descobrir que vai existir uma sequência constante. Por exemplo, 2, não, 1 é constante, tá bom? Aí 3 é uma constante também. Beleza. Então, se você assistiu essa aula sobre sequência, você com certeza está bastante antenado na nossa aula de hoje, né? Agora, se você ainda não assistiu, corre e assiste lá a aula sobre sequência para que nós possamos dar continuidade na sequência de estudo, né? É muita sequência. Beleza, pessoal? Então, nesse momento, vamos começar a nossa aula aqui falando sobre a progressão aritmética, a PA, né? E o que é uma progressão aritmética? É justamente uma sequência onde nós vamos ter aí uma determinada razão, e essa razão ela vai nos ajudar a encontrar os novos valores, né? Então, sempre vai ser... Como é que eu descubro a razão, professor? O que é a razão? A razão é, por exemplo, de quem ganhou ou perdeu algo? Não, gente. A razão que nós estamos falando é a razão numérica, né? Onde nós vamos ter a subtração do primeiro e do segundo termo, né? Então, a razão vai ser o A2 menos o A1, certo? Ou o A3 menos o A2, ou o A4 menos o A3. Então, sempre é o sucessor menos o seu antecessor, tá? Então, vamos lá. A progressão aritmética APA é uma progressão aritmética, é uma sequência de números reais, onde cada termo, a partir do segundo, é obtido somando-se uma constante R, razão da PA, ao termo anterior. Então, para nós encontrarmos aí uma sequência chamada PA, basta nós pegarmos o termo anterior e somarmos com a razão, né? Então, nós temos aqui, gente, alguns exemplos, tá, de PA. Nós temos aqui, ó, a sequência 2, 4 e 6 é uma PA de razão 2, né? E ela é infinita. Por que ela é infinita? Nós observamos aqui, ó, que ela possui uma reticência, tá bom? Uma reticência, e essa reticência indica que ela é infinita, né? Beleza. A sequência 5, 5, 5 é uma PA de razão R igual a 0 e ela é infinita também, né? Ou seja, ela não tem fim. Já a razão, a sequência 6, 4, 2, 0, menos 2 é uma PA de razão menos 2 infinita. E a sequência 3, 5, 7, 9, 11 é uma PA de razão 2 finita de 5 termos. Então, se nós quiséssemos determinar qual é o próximo elemento aqui dessa primeira sequência, o que nós iríamos fazer? Nós iríamos somar o 2, né? Somado aí o 2, nós obteríamos o 8. O 8 somado o 2, obteríamos o 10. E assim por diante. Aqui a sequência ela continuaria 5, tá bom? Porque a razão é 0. No próximo item, quem seria o próximo número, professor? Quem seria o próximo número dessa sequência? Bastava nós pegarmos a razão, né? Que nesse caso é menos 2, então vai ficar 4
né? Menos 6 dá menos 2. Então é só somar. Ó. Menos 2 com menos 2 vai dar menos 4. Então o próximo elemento seria menos 4. Tá bom? E o próximo depois de menos 4. Menos 4 com menos 2 vai dar menos 6. Tá bom? Então essa ordem ela vai seguir. Já essa sequência aqui, ó, nós já temos a razão dela é 2, né? Porque 5 menos 3 é igual a 2. Então, turma, eu vou deixar bem aqui essa dica. Ó. Para encontrarmos a razão, basta fazermos isso aqui, gente. Ó, para encontrar a razão, nós vamos ter que pegar o A2, tá? O A2 menos o A1, tá? Lembrando que o A1 é o primeiro termo de uma sequência e o A2 é o segundo termo, o A3 é o terceiro termo e assim por diante. Ou também podemos pegar, ó, o valor, deixa eu trocar aqui a cor, o valor A3, tá? O valor A3 menos o A2. Ok? Ou também podemos pegar o A4, certo? O A4 e subtrairmos do A3, assim por diante. Isso aqui, ó, vai se aplicar em toda a sequência, tá bom, gente? Vai se aplicar em toda a sequência. Então, nós temos aí como a forma de encontrar a razão, tá? Se a questão pedir para você calcular a razão e ela der para vocês os termos, basta você pegar aí o valor, o anterior com o seu próximo número, né? E encontrar a razão aí de subtração. Mas, professor, a questão diz aqui que é soma. Sim, mas a operação oposta da soma é a subtração, tá bom? Beleza. Agora que nós já fizemos essa primeira parte, nós vamos agora continuar. Vamos para nossos exemplos. Temos aqui o primeiro exemplo. Qual é a razão da PA da sequência 2, 4, 6, 8 e 10? É uma sequência finita, né? Vocês podem verificar. Bom, turma, observem que a razão ela é determinada da seguinte maneira. Vamos colocar aqui a fórmula. A razão, né? A razão é o R. É igual ao valor A2 menos A1, tá? A2 menos A1. Professor, mas quem é o A2 aqui? Quem é 1? Bom, esse termo aqui, ele é o A1, né? Ele é o A1. Esse termo aqui, ele é o A2, certo? Dessa sequência. Esse termo aqui, ó, ele é o A3 e assim por diante, né? Beleza. Então, qualquer elemento que você pegar aqui da sequência e subtrair com o seu anterior, você vai encontrar a razão. Então, a razão vai ser igual a quanto? Quem é A2? O A2 é igual a 4, né? 4 menos o A1. O A1 é 2. E quanto que é 4 menos 2? 2. Então, a razão aí, ó, é 2, tá bom? Essa é a razão do item 1. Beleza, turma? Tranquilo, né? Agora vamos para o próximo tópico. Deixa eu fazer aqui esse cálculo, tá? Deixa eu colocar bem aqui do lado, fica bem legal. Então aqui da primeira, a razão dela é igual a 2, né? O R é igual a 2. Beleza. Agora nós temos a segunda informação, segunda questão. Qual é a razão da PA de sequência 5, 12, 19 e assim por diante, né? Como é que eu vou descobrir essa razão? Bom, é só pegarmos aí o A2 menos... Vamos pegar o A3 para vocês entenderem como é feito também com outros valores, né? Então, a razão, nós vamos pegar aqui, gente, o A3, tá? Vamos usar outro número, tá? O A3 menos o A2, tá bom? Para vocês verem que também não se aplica somente com o A1 e o A2. Então, nós vamos ter o A3 é 19, né? Então, a razão vai ser igual a quem? Vai ser igual a 19, certo? 19 menos o A2, que é 12. E quanto que é 19 menos 12, professor? 19 menos 12 é igual a 7.
Essa aí é a nossa razão, tá bom? Então, a questão de número 2, a razão é 7. Então, olha só, 5 mais 7 dá 12, 12 mais 7, 19, 19 mais 7 vai dar 24. Aí assim, 24 não, desculpa, vai dar um outro valor, né? Nesse caso vai dar 26 e assim por diante. Beleza. Agora que nós fizemos aí a razão igual a 7, vamos aqui. Vamos colocar aqui, razão igual a 2, tá? Eu refiz aqui. Razão igual a 7. Beleza. Agora vamos para o próximo tópico. Próximo tópico. Temos aqui, ó. Qual é a razão da PA de sequência 7, 5, 3, 1, menos 1 e menos 3? Lembrando que essa aqui é uma sequência finita, porque ela tem fim, né? Bom, então é muito simples, né, gente? Basta nós pegarmos aqui, ó, na nossa sequência, o valor A2 menos A1. Então vamos pegar aqui o A2 menos A1, o A2, tá? O A2 menos o A1. Então nós vamos ter aí, ó, quem é A2? O A2 é igual a 5 menos 7. Quanto que é 5 menos 7, professor? 5 menos 7 é igual a menos 2. Então, menos 2 é a nossa solução dessa PA, tá? Então, a razão dela é menos 2. Olha só, 7 menos 5, ou 7 menos 2 dá 5, 5 menos 2 dá 3, 3 menos 2 dá 1, 1 menos 2 dá menos 1, menos 1 com menos 2 dá menos 3, e assim por diante, né? Então, aí fizemos as 3 questões do cálculo de razão. Agora vamos adiante, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre a PA, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre a PA. Deixa eu só apagar aqui essa parte aqui, né? Acredito que vai ficar nos atrapalhando depois. Beleza. Agora vamos lá. Temos agora aqui, gente, a classificação de uma PA. Então, de acordo com o valor da razão, as progressões aritméticas são classificadas em constante quando a razão for igual a 0, crescente quando a razão for maior que 0 e decrescente quando a razão for menor que 0, tá? Essa aí é a situação da classificação de uma PA, tá? Beleza. Temos aqui as propriedades da PA. Temos algumas, olha só. A primeira propriedade tem o seguinte: em uma PA finita, a soma de dois termos é equidistantes. O que é equidistante, professor? A uma mesma distância, tá bom? Dos extremos é igual à soma dos extremos. Como assim? Aqui, ó. Temos aqui, ó. 4 mais 76 vai dar 80. E 28 mais 52 também vai dar 80. Ou seja, se você pegar o primeiro e o último termo somar, vai dar igual a 80. Se você pegar o segundo e o antepenúltimo termo, vai dar também 80. Se você pegar e assim por diante, tá? Qualquer número que você pegue daqui, ó, o primeiro e o último, o segundo e o antepenúltimo, aí o terceiro e assim dá a sequência, tá bom? Então essa propriedade aí, ela é muito importante, tá bom, gente? Beleza. A segunda propriedade. Considerando 3 termos consecutivos de uma PA, o termo do meio será igual à média aritmética dos outros 2 termos. Então, na forma ilustrativa está aqui, ó. 4, 12, 20, 28, 36. Então, pegou esses 3 termos, soma eles 3, né? O 28, na verdade, soma os dois, o primeiro e o último, tá? Deixa aqui do meio. E soma os dois, vai encontrar a média, né? A média aritmética 36. A mesma coisa aqui, ó. Soma 60 mais 76, divide por 2, dá 68, que é o termo central, tá bom? Então, essa é a segunda propriedade da PA. Essas propriedades é só para a gente saber, gente, tá? A aplicação dela não fica direta assim. Terceira propriedade. Em uma PA finita com número de termos ímpar, o termo central será igual à média aritmética entre os termos equidistantes deste. Essa propriedade deriva da primeira, né? Então tá aqui, gente, ó. 10 mais 50 vai dar 60, 60 por 2 dá 30. 15 mais 45 dá 60, 60 por 2 dá 30. 20 mais 40 por 2 vai dar
30, né? 60 por 2 vai dar 30. E 25 mais 35 vai dar igual a 60 dividido por 2, que vai dar 30. E assim por diante, tá bom, gente? Bom, então essa aí é a forma, né? É a sequência, é as propriedades da PA. Agora vamos falar um pouquinho do termo geral de uma PA. Gente, o termo geral é justamente uma fórmula. A PA e a PG, que é a progressão aritmética e a progressão geométrica, basta nós conhecermos as fórmulas, tá bom? Conhecendo as fórmulas, nós vamos aprender muito legal essa parte de progressão aritmética. Professor, como assim? Quais são as fórmulas que eu tenho que aprender? Primeiro, tem que aprender a fórmula para calcular a razão. Segundo, a fórmula para calcular o termo geral. Depois você vai aprender a fórmula da soma de termos de uma PA e assim por diante, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer aí, ó, uma análise dessa fórmula, tá bom? A N é o nosso enésimo termo, ou seja, o último termo, tá bom? Da PA. O A1 é o primeiro termo, é a posição do primeiro termo, vocês podem verificar aqui. O N é a posição descrita desse termo, por exemplo, aqui se for A10, aqui vai ser 10, tá bom? Onde tiver N vai ser 10. A20, aqui vai ser 20. A30, aqui vai ser 30, tá bom? O que é o R, professor? O R é a razão, tá bom? E essa razão, como é que nós encontramos a razão? Sempre subtraindo o número posterior com o seu antecessor, tá bom? Beleza. Vamos para algum exemplo para a gente identificar aqui como é feito o processo? Vamos lá. Determine a razão de uma PA, sabendo que o AN é igual a 31, o A1 é igual a 10 e o N é igual a 8. Essas informações aqui, ó, elas são muito importantes. O que ele nos deu? Ele nos deu a quantidade de termos dessa PA, que são 31, certo? Ele nos deu o número de termos dessa PA, que são 8, e ele deu o primeiro termo, certo? Então, nós vamos seguir a fórmula. Qual é a fórmula, professor, que nós temos aí da soma de termos de uma PA? O AN é igual a N, né? O A1 é multiplicado por 1 menos N, né? Ou N menos 1, ela é vezes a razão. Então, tá aqui a fórmula, né? O AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Nesse caso, o AN é o valor que nós queremos encontrar, que é o oitavo termo, tá bom? O AN, desculpa, é o 31. O A1 é o valor 10, o N é o valor 8. Nós queremos encontrar a razão, tá? Não esquecendo, o AN é 31, o A1 é 10 e o N é 8. Aí é só substituir aqui na nossa equação e resolver, né? Beleza, então nós vamos ter, ó, o AN é 31, o A1 10, o N menos 1 vai dar 8 menos 1 vezes a razão. Bom, então vamos ter 31 igual 10, a gente repete, 8 menos 1, né? Vai dar 7. 7 vezes R dá 7R. Agora, o que vai acontecer com esse 10 que está no segundo membro? Ele vai passar para o primeiro membro negativo, né? Então, vamos ter 31 menos 10 igual a 7R. Então, quanto que é, gente? 31 menos 10 é igual a 21, né? E 21 é igual a 7R, certo? Bom, qual é o número que você multiplica por 7 que é igual a 21? Qual é mesmo? Eu estou esperando a sua resposta. Quero ouvir aqui onde eu estou. É o número, isso mesmo, é o número 3, tá? Então, 21 vai dividir por 7. Com isso, o valor de R, ou seja, da razão, é igual a 3. Vamos verificar se é verdade esse valor? Vamos verificar? Vamos colocar aqui a verificação para vocês verem. Olha só, gente. Nós vamos pegar aqui a nossa caneta. Vamos colocar aqui o primeiro termo. O primeiro termo aqui, o A1 é 10. Está aqui, 10. Ele diz o seguinte, que para encontrarmos o termo, a razão é 3. Então, 10 mais 3, o próximo elemento vai ser 13. Certo? 13, né? Já temos dois termos. Lembrando que são 8, né? 13. Depois de 13 vai somar com 3, vamos ter 16. 16 somado com 3, vamos ter 19.
19 somado com 3, nós vamos ter 21. Ou 22, né? 22. 22 mais 3, vamos ter 25. Quantos termos nós já temos aqui? Ó? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 25 mais 3 vai dar 28. E 28 mais 3 vai dar 31, que é o nosso último termo. Provamos que é verdade, né? Tá aqui, ó. O primeiro termo está aqui, que é o 10, que a questão nos deu. E o último termo é 31, está aqui, ó, que é o enésimo termo. 31 está correto. Beleza? Nós verificamos aí essa situação, tá bom, gente? Beleza. Então, se você tiver uma questão aí como essa na sua prova, ou no seu livro, ou no seu caderno, quando você tiver, você basta encontrar aí o valor A1, né, o AN, e substituir e resolver a equação de uma forma bem mais fácil, tá bom? Beleza, vamos adiante. Vamos apagar aqui o nosso quadro, né, deixar bem limpo, para que nós possamos dar continuidade aqui na nossa aula. Vou apagar aqui, vou apagar tudo, tá? Beleza. Próximo tópico, vamos lá. Temos mais aqui um exemplo. Encontre o quinto termo de uma PA, sabendo que o primeiro termo é A1 e a razão é 5. De acordo com o enunciado, o A1 é 2, né? E a razão é 5. E o número de termos dessa PA é 5. Então, vamos encontrar. Bom, pela fórmula geral, em relação à soma de termos, né? Ao termo geral, vamos ter... Substituindo na fórmula termo geral, nós vamos ter o seguinte. Que o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes o R. Mas quem é AN? O AN nós não temos, né? Ele quer saber o AN. O A1. O A1 é o valor 2. A razão é 5 e o N é 5. Então, substituindo aqui, nós vamos ter o A5, né, que é o enésimo termo, é igual a 2 mais 5 menos 1 vezes 5, que é a razão, né? Então, vamos ter A5 é igual a 2 mais 5 menos 1 vai ser igual a 4, né? 4 vezes 5. Então, o A5 vai ser 2 mais 20, vai ser 22. Então, o quinto termo dessa PA é 22. Vamos provar que é verdade? Vamos lá. Temos que provar para verificar se realmente é verdade essa opção. Então, nós temos o seguinte. O A1 é 2, né? Está aqui o 2. Vamos lá. 2. Qual é a razão? A razão é 5. Então, nós vamos ter aqui, ó. Vamos preencher esses espaços, né? Preencher esses espaços com os números adequados, tá bom? 1, 2, 3, 4 e o último aqui é 5. Tem que ser esse número aqui, o quinto termo, tá? Tem que ser esse número aqui, ó. Então vamos lá. 2 mais 5 vai dar 7. Beleza. 7 mais 5 vai dar 12. Perfeito. 12 mais 5, 17. E 17 mais 5, 22. Essa é a solução dessa PA. Ok? Tudo bem, gente? Tranquilo aí? Então, para encontrarmos aí, ó, a quantidade de termos, ou o número de termos, basta nós substituirmos na equação, tá? Essa aqui é a equação. E aí nós vamos encontrar. Professor, se a questão quisesse saber, por exemplo, qual seria... Deixa eu apagar aqui para fazer essa questão. Boa, bom que eu lembrei, né? Digamos aí que essa mesma questão quisesse que nós determinássemos aí, ó, o termo de número 20. Agora seria o A20, né? Então, o A20, mesma é a questão, tá? O A20, se quiséssemos determinar o 20º termo, é igual o A1. Quem é o A1? É o 2 mais... Quem é o N? O N, nesse caso, o número de termos aí já mudaria, né? Nós teríamos aí... Deixa eu verificar aqui uma situação.
Sim, o número de termos já... Nós teríamos que encontrar o número de termos, né, gente? Não, esse exemplo ele não se encaixaria aqui nessa situação, tá? Porque ele só deu os 5 primeiros termos, tá bom? Então, nós teríamos aí... tá, beleza. Então, nós teríamos aqui, ó, o 20, né? Mais 20, continuando. 20 menos o 1, certo? Vezes a razão, que é 5. Perfeito. Então, nós queremos saber qual é o 20º termo dessa sequência, né? Essa PA. Então, o 20º termo, ou A20, que é o enésimo termo, vai ser igual. 2 a gente repete, mais 20 menos 1 vai dar 19, né? 19 vezes o 5. Ok. 19 vezes o 5. Perfeito. Então, o 20º termo, ou seja, o A20, vai ser igual a quem? A 2 mais 5 vezes 9 dá 45, fica o 5 sobre 4. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. Vai dar 95. Então, o A20, ou seja, o 20º termo dessa PA, vai ser igual a 97. Então, esse aí, ó, era o 20º termo dessa PA. 97, tá? Então, observem, gente, que nós podemos calcular o centésimo, milésimo, enfim, a quantidade de termos que nós quisermos, tá? Basta nós termos aí a nossa razão. Professor, se não tiver razão, aí tem que encontrar ela. Se não tiver o primeiro termo, aí trabalha com o segundo termo, e assim por diante. A preferência é que você encontre o primeiro termo para que você possa determinar os demais. Professor, se a questão pedisse para calcularmos aí o primeiro termo, como é que nós íamos fazer? Mesmo processo, tá? Ele ia te dar o número de termos, ele ia te dar a razão e você ia ter que calcular o primeiro termo, tá bom? Beleza, então vamos desfazer aqui os nossos exemplos e vamos para o nosso próximo tópico, que é com certeza aqui a atividade, né? Determine o total de termos da PA 2, 7, 12, 17, 22, 57. Pela questão temos que 57 é o enésimo termo, né? O A1 é o 2 e a razão é 5. Então vamos substituir na fórmula. Temos aqui a fórmula, certo? E aí, ó, 57 vem para cá no lugar do AN, tá bom? O 2 é o primeiro termo. O N menos 1 a gente repete, vezes 5 é a razão. Bom, o 57 vai repetir, né? Vocês vão ver, ele vai repetir. O 2 que está somando, ele vai passar subtraindo. Então, 57 é 2 mais... Distributiva aqui, gente, tá? Ele aplicou distributiva. 5 vezes N é 5N, menos vezes mais é menos, 5 vezes 1, 5, tá? A distributiva de multiplicação. Agora, nós vamos continuar, ó. 57 é igual 2 mais 5N menos 5, né? Então, 5N menos 5, aqui é o valor, menos 5 com mais 2 vai dar igual a menos 3, né? Então, 57 é igual a menos 3 mais 5N, né? Passa o menos 3 tocando o sinal para o segundo membro. Então, 57, o primeiro membro, desculpa. 57 mais 3 é igual a 5N. 57 mais 3 vai dar 60, né? 60 é igual a 5N. Esse 5 ele vai passar dividindo por 60, né? Então, 60 dividido por 5 vai dar igual a 12. Então, o N é igual a 12. Então, o número de termos dessa PA é igual a 12, tá bom? Beleza, gente? Tranquilo, né? Bom, então nós vamos finalizar aqui a nossa aula, deixando para vocês aqui a atividade para hoje, tá? Livro de atividades, as questões de 1 a 11, as páginas 6 a 9, tá bom? Beleza? Essa é a atividade para você fazer e enviar para o professor Euler. Lembrando que nós vamos fazer na próxima aula os exercícios para fixar a ideia aí do nosso assunto, tá bom? Bom, então finalizo por aqui a minha aula, o meu muito obrigado. No nosso próximo encontro nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos da matemática, tá? Não esqueça de deixar aí registrado a sua participação e também, com certeza, a atividade que você conseguiu resolver. Um forte abraço, fique todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, turma!